fizeram um desafio pra gente que é o seguinte, da gente conseguir comprar várias lembrancinhas com 50 soles apenas. É possível sim. Hoje a gente vai dar uma voltinha aqui pelo centro, já que como a gente tem poucos dias em Cusco, a gente não vai conseguir fazer os outros passeios que ficam aqui nos arredores, como por exemplo a Montanha das Sete Cores e também a Laguna. Mas vocês podem fazer, porque tá tudo explicadinho lá no post que tá no site do Passagens Imperdíveis. A gente vai deixar linkado aqui embaixo, já que o tempo que a gente consideraria ideal para ficar em Cusco, para fazer tudo com tranquilidade, seria 5 dias, né? Ou pelo menos 4 dias inteiros. Como a gente só vai ficar 2, a gente teve que realmente fazer uma escolha. Então a nossa escolha vai ser conhecer o centrinho de Cusco, que também é uma gracinha. A gente chegou a um dos pontos mais simbólicos dessa cidade, que é o Templo del Sol, ou então, né, também conhecido como Coricancha, mas atualmente conhecido como Convento de Santo Domingo. Esse aqui, então, era o Templo do Sol, né, que para eles era como se fosse um deus mesmo e que regia toda a vida de agricultura, toda a vida de prosperidade e fertilidade mesmo. Hoje, então, é uma coisa muito legal de se ver, principalmente aqui no centro histórico. Ainda existem muitas coisas preservadas da comunidade inca. O ingresso, então, ele custa 15 soles por pessoa, só aceita dinheiro. O Templo do Sol, ele era todo com as paredes de ouro e prata. Então você imagina, quando os espanhóis chegaram aqui, eles ficaram chocados, horrorizados com o tamanho da riqueza, sabe, desse lugar. E aí o que aconteceu? Eles acabaram removendo tudo e aí acabaram transformando a construção, na verdade, em uma construção colonial. E logo que a gente entra aqui, né, no Templo del Sol, a gente consegue identificar essa construção aqui, ó, e que indica que aqui era sim uma parte do templo. E como é que a gente sabe disso? Pelo tipo de acabamento ali das portas de entrada, além dessas janelas, né, as ventanas que eles falam, que eram janelas fictícias, que os incas usavam então para poder colocar as imagens que eles cultuavam. Tudo muito bem acabado, as pedras cortadas assim de uma maneira muito simétrica, sabe? É muito impressionante mesmo pensar que isso aconteceu, sei lá, há muito tempo atrás, quando não existia nenhum tipo de ferramenta e nenhum tipo de técnica estudada. No terremoto de 1950, a parte que foi construída pelos incas não foi abalada, mas a parte que foi construída pelos espanhóis sofreu muitos abalos. Ó, gente, o Jairo vai mostrar pra gente agora aqui, ó, um outro ponto turístico de Cusco, que é a Pedra dos 12 Ângulos. Olha só, ele vai contando ali, ó, são 12 ângulos e são uma representação muito importante da arquitetura inca. E bem em frente à Pedra de 12 Ângulos, a gente pode ver um exemplo que os peruanos adoram falar, que é o seguinte: do lado de cá tem o muro feito pelos incas e do lado de cá tem o muro feito pelos incapazes, que são os espanhóis que tentaram copiar os incas, ó, e deu ruim, é nítido. Você consegue perceber fácil que a cópia foi muito mal sucedida, né? E o outro ponto que a gente acabou de chegar aqui em Cusco foi o Mercado de São Pedro, que é esse mercado que tem uma mistura de tudo. E a gente considera essa visita aqui importante caso você queira sentir um pouco do dia a dia, né, dos peruanos. Tem uma coisa muito curiosa que a gente reparou aqui em Cusco, no alto das casas as pessoas geralmente colocam 2 tourinhos, geralmente de barro, de algum material semelhante, junto com uma cruz. E aí a guia que estava com a gente ontem, que é a Roxana, que é peruana, é daqui de Cusco, ela disse que as pessoas, né, locais fazem isso, porque isso é como se fosse uma proteção contra o mal olhado, uma proteção para que a família se mantenha em harmonia, que tenha paz. E aí a gente encontrou aqui no Mercado de São Pedro para poder vender. Então se você quiser levar para sua casa para
proteger sua casa também pode. Ó, gente, e fizeram um desafio pra gente que é o seguinte, da gente conseguir comprar várias lembrancinhas com 50 soles apenas. Daí a gente vai mostrar que é possível sim. Para começar então a cumprir o nosso desafio aqui, ó, a gente encontrou esses joguinhos de imã de geladeira, vem 10 unidades e custam cada um 10 soles. Então aqui, ó, a gente já vai conseguir presentear 20 pessoas gastando 20 soles. Achou uns toritos aí? Achou uns toritos? Achei, ó, a gente vai levar daquele tourinho que a gente explicou a história. Esse aqui é pequenininho, a gente vai colocar na nossa casa de uma maneira simbólica, né? A gente vai comprar esses 2 tourinhos aqui por 5 soles. E esse potinho aqui também bem pouco por 4 soles. Vamos comprar então 2 chocolates de coca por 15 soles. Missão concluída, gente. A maioria dos pontos você pode visitar a pé, mas se por algum motivo você ficar cansado, ficar com falta de ar, você também pode usar os aplicativos de mobilidade urbana, como por exemplo o Uber e o Cabify. Bom, e aqui então na região da Praça de Sant Blas, da igreja de Sant Blas, existe então a igreja, né, como a gente falou. A igreja ela é bem simples, a fachada também bem simples, quase não chama atenção. Só que o que chama mais atenção tá lá dentro, que é um grande púlpito de madeira que foi esculpido através de uma peça única, né? Ele era uma peça única de madeira e toda a parte de escultura foi feita então a partir dessa peça. Ele é muito bonito, é então um púlpito barroco que fica lá no interior da igreja. Aqui então já funcionou o centro administrativo do Império Inca, mas depois com a chegada dos espanhóis acabou sendo transformado então num reduto de igrejas, mansões e tudo mais. Ao redor da praça estão localizadas então muitas agências de passeios, além disso muitas casas de câmbio. E como a gente está aqui no mês de junho, é o mês em que são festejadas, né, em que são realizadas as festas em homenagem ao sol. Então hoje aqui a gente está nesse ponto que é um ponto emblemático da cidade, a Plaza de Armas, que é onde está acontecendo uma parte desse evento. 56 años, Orlando Profesionales. La siguiente